Fala galera, e aí, beleza? Estádio Quadrão na área, seu canal de notícias de torcedor para torcedor, passando aqui mais uma vez, quarta-feira. Hoje é dia de Bahia, viu? Hoje é dia de Bahia aqui, ó, contra a equipe do Palmeiras. Então, hoje é dia de Bahia contra Palmeiras, pela rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro. Então, campeonato que teve uma pausa aí pela data FIFA. O último jogo foi ontem, né? Brasil, como vocês sabem, perdeu. Mas hoje, quarta-feira, o Campeonato Brasileiro ele retoma. E falando em retomar, já pedindo a vocês aqui, ó, ative o sininho das notificações, ajude a gente aí. Nós estamos querendo chegar à marca dos 4K, 4 mil inscritos, certo? Então ajude a gente aí. E bora lá, bora falar de Bahia e falar de Palmeiras. Inicialmente, primeiro, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras, né, que a gente sabe é o vice-líder. Então, o Palmeiras, vice-líder do campeonato. Palmeiras que está aí, que vem de uma sequência longa, né? Só para vocês olharem aqui os últimos 5 jogos. O último jogo do Palmeiras, ele venceu a equipe jogando fora de casa, venceu o São Paulo por 2-0. Antes tinha jogado contra o Barcelona de Guayaquil, venceu por 4-2, ganhou do Coritiba por 3-1 e, né, no dia 31 de maio perdeu para a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil. Lembrando, né, ele já tinha aplicado 3-0 no jogo da ida, o Fortaleza jogou um pouco melhor, ganhou de 1-0 e o último jogo, no dia 28 de maio, um empate em Minas contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, esse é o Palmeiras aí, né, que vem jogar, né, que já está em Salvador, chegou nessa terça-feira e que vai jogar contra o nosso Bahia. Então, jogo duro, né? Jogo difícil aí. A gente, o jogo é sempre 11 contra 11, a gente sabe disso, mas não espere moleza não. Flamengo não. Palmeiras, né? Palmeiras tem alguns desfalques, tem 3 desfalques aí por conta da data FIFA, né? 3 jogadores que foram, o Rony, o Rafael Veiga e o goleiro Everton, né? Os 3 que estavam servindo na seleção. E o Palmeiras tem o retorno do zagueiro Gustavo Gomes, mas não tem o retorno dos 3 brasileiros. Então, é esperado aí, né? A gente verificar que esses desfalques possam dar um certo trabalho, né? E uma certa dificuldade ao Palmeiras e torcer para que o Bahia faça um jogo bom, né? Mas, na minha opinião, o Palmeiras é o favorito. Para a gente ver um pouco da escalação do Palmeiras, eu vou colocar só aqui uma opiniãozinha do Cabral Neto, né? Cabral Neto, que é o comentarista da Globo. Então vamos ver o que é que o Cabral Neto fala rapidamente sobre esse jogo Bahia e Palmeiras, que acontece hoje, quarta-feira, às 21h30. Jogo que deve ter transmissão para toda a Bahia. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que o Cabral Neto falou. Bahia e Palmeiras, nessa quarta, 9h30 da noite, na Fonte Nova. O Bahia não vence há 8 jogos. Na rodada passada, empatou em 2-2 com o Cruzeiro em casa. O time até teve bons momentos na partida, mas terminou o jogo sendo bem pressionado e se livrando de sofrer a virada na Fonte Nova. O trabalho de Renato Paiva não engrena, mas é justo pontuar que o time tem deficiências no elenco e que são agravadas por uma série de lesões de jogadores importantes, como Ademir, Biel, Jacaré, Matheus Bahia, Raul Gustavo, Iago Felipe, Chaves, Marcos Vitor e ainda terá Rian suspenso nessa rodada. Sem lateral esquerdo disponível, Rezende deve ser improvisado na posição. A escalação da equipe nunca é repetida e a tentativa de ter um jogo mais propositivo não se ajusta com o material humano do elenco, apesar do imenso investimento da temporada. Nos últimos jogos ficou de positivo um acréscimo na competitividade, ganhou mais momentos de uma marcação bem encaixada e melhores atuações individuais de jogadores que vinham devendo muito, como Cicinho, que vive seu melhor momento na equipe, e Kaique, que finalmente teve um bom rendimento no clube.
Além deles, vale destacar a boa sequência do goleiro Marcos Felipe, do zagueiro Canu e dos meias Acevedo, Tassiano e Cauli, que fez um grande jogo, inclusive, diante do Cruzeiro. O Palmeiras é vice-líder, 2 pontos abaixo do Botafogo. 4 titulares podem ficar de fora dessa partida. Piquerez, o Everton, Rafael Veiga e Rony, que estavam em amistosos da data FIFA. Só Gustavo Gomes deve retornar ao time. Na rodada passada, venceu o São Paulo por 2-0. O time seguiu muito sólido na defesa e contou com grande atuação de Zé Rafael na cabeça de área. O Palmeiras teve baixa posse de bola, finalizou menos que a equipe tricolor, mas sua competitividade suporta muito bem esse tipo de jogo. A equipe marca muito bem, sabe variar sua pressão, às vezes lá no ataque, forçando o erro do adversário, como aconteceu no primeiro gol desse último jogo, ou quando se recompõe e fecha os espaços dentro do seu próprio campo. A chegada de Arthur também fez muito bem ao time. Atacante que sempre entrega bom rendimento lá na frente e ainda fortalece demais a recomposição defensiva. Uma das virtudes que mais impressionam nesse trabalho de Abel é a capacidade de inovar. O Palmeiras é um time em constante modificação. Abel faz ajustes, traz novidades e faz isso antes mesmo que haja desgaste em seu nível de atuação. Ele não espera que o time seja obrigado a fazer modificações. E essas mudanças, mesmo que sutis, trazem impacto no rendimento, mantêm a força defensiva e ampliam o repertório no ataque, além de potencializar ao máximo seu elenco, deixando quase todos os atletas preparados para entrar e dar conta do recado. Só esse ano ele já inovou no posicionamento de Zé Rafael, que agora é mais um primeiro volante, encontrou uma ótima função para Gabriel Menino, que surgiu como lateral direito e se transformou num ótimo meia de saída e de sustentação pelo lado esquerdo, sem contar com as muitas possibilidades de troca de funções ou de zona de atuações de vários jogadores. Não é à toa que o Palmeiras sempre se mantém entre os melhores times do continente nesses últimos anos. Tá aí a análise, né, do Cabral Neto sobre o Palmeiras. Então, ele fala um pouco do Bahia também, né, a gente vê, mas vamos focar um pouco no Cabral Neto falando do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem alguns desfalques, né, e aí a gente já consegue ver mais ou menos o time, o elenco, o que o Palmeiras vai colocar aqui para jogar. Vamos botar aqui. Tá aí, né? A escalação, o que seria a escalação do Palmeiras? Então, o Palmeiras não tem um goleiro Everton, ele deve vir com o Marcelo Lomba. Gustavo Gomes deve estar na zaga, então a gente tem Mike, Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan. Zé Rafael deve ser colocado aqui na volância, no meio. Como o Cabral Neto falou, o Gabriel Menino deve ficar pela esquerda, o Bruno Tabata na direita. E no ataque, ele deve ter a juventude do Hendrick, o Arthur ali infernizando pela direita, né? Deve aí aproveitar um pouco a fragilidade da direita, então, ou da esquerda do Bahia. E a gente vai ter do Dives ali num lado, então, do Dives de um lado, Arthur do outro e Hendrick no meio. É um ataque extremamente perigoso, como o Cabral Neto falou, né? O Palmeiras é um time que costuma eventualmente fazer uma pressão aqui na saída de bola para conseguir induzir o time ao erro. E como o nosso time, o nosso Bahia costuma errar, pode ser que a gente tenha um problema aí, né? E depois disso ele consegue suportar bastante a pressão aqui, fazendo uma marcação mais baixa, né? Recuando a linha. Ou seja, o que provavelmente a gente pode esperar? A gente pode eventualmente esperar um Palmeiras que eventualmente vai dar a bola mais para o Bahia e vai marcar aqui para tentar induzir o Bahia ao erro. Fazendo um gol, ele provavelmente vai recuar, ou, né, ele vai recuar e vai tentar segurar ali para partir no contra-ataque e sair de boa e ganhar o Bahia. Induzir o Bahia ao erro, já que o Bahia está jogando em casa, e aproveitar, né, deixar a equipe tricolor nervosa pela situação. Bahia, Palmeiras é o segundo colocado, né?
vai querer vir para vencer porque está brigando pela liderança. O Bahia está lá no próximo do Z4, se perder, é um candidato aí a entrar no Z4, certo? Essa aqui seria uma provável escalação, certo? Do Palmeiras: Marcelo Lomba, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan. Meio campo: Zé Rafael, Bruno Tabata, Gabriel Menino. No ataque do Dives, Arthur e Hendrick. Essa seria a nossa indicação para o Palmeiras, certo? Mudando aqui agora para o Bahia, falando do nosso tricolor. Tricolor, como o próprio Cabral Neto falou, né? O Bahia tem alguns desfalques aí. Então, o Bahia, primeiro, que a gente sabe, né? Bahia tem um Tabíves aí de 35 anos. Então, há quase 35 anos que o Bahia não vence, né? O Palmeiras, quando o Bahia joga como mandante. Então, essa é uma situação. E os últimos 5 jogos foram empates. Então, normalmente, o Bahia jogando em casa, o Bahia empata com o Palmeiras, né? Torcer para que pelo menos a gente empate, ou, obviamente, a gente brigue por um triunfo aí. Mas o retrospecto do Bahia em casa é um Tabíves muito grande. E como o Cabral Neto falou, né? Primeiro, o Paiva ele não consegue repetir uma escalação. Então, ele não consegue repetir uma escalação, primeiro, por conta de lesões e depois por conta de muito cansaço. Então, lesionado hoje, nós temos Arthur, ou nós temos Biel, nós temos Ademir, nós temos Jacaré e nós temos Matheus Bahia. Então, 4 jogadores que são titulares aí do nosso tricolor, né? Matheus Bahia na lateral de esquerda, teoricamente a gente teria o Rian, mas aí o Cabral Neto não falou. O Rian foi suspenso com o 3º cartão amarelo. Então nós não temos o Rian. E aí o que sobra para a gente na esquerda? Bom, a gente tem o Chaves, que está retornando. E se o Paiva não usar o Chaves, o Paiva provavelmente vai ter que improvisar alguém ali na lateral esquerda. E tem que ser alguém bom, não pode ser alguém muito fraco, porque nesse lado esquerdo aí é onde o Arthur vai fazer as infiltrações. Arthur que joga muito pela direita. Então, torcer para que o Paiva venha com uma boa escalação. E aí, falando em escalação, nós somos do Estádio Esquadrão, a gente não pode deixar de ter a nossa escalação. Então, vamos colocar aqui quem é o que a gente acredita. Ou seja, é um feijão com arroz aí, sem muita coisa, né? É o time que mais ou menos está vencendo, com sem muita alteração. Então, primeiro, no gol é Marcos Felipe, não tem muita alteração, ele tem falhado muito pouco. A última falha dele tem tempo já. Não acredito que o Paiva mude o esquema, então que ele saia do tradicional que ele vem jogando hoje, o 3-5-2. Então, eu acredito que, em princípio, ele vai entrar com 3-5-2 e depois ele altera aí, talvez, para um 3-4-3 ou um 3-4-3 ou um 4-3-3, que é alguma coisa que ele deve ter treinado nesses últimos dias, mas penso que o Paiva vai começar o jogo exatamente nesse formato, no 3-5-2. Então, aí, a gente teria Canives, David Duarte, Arthur e Vitor Hugo, né? Na zaga. Aqui a gente já teria a possibilidade de colocar Marcos Vitor. Não sei se ele vem com Marcos Vitor. Acredito que Marcos Vitor vai ficar com uma opção no banco. Certo? No meio campo aí, a gente teria o Cicinho na lateral direita. Cicinho vem jogando bem, né? Depois de um tempo no banco e ficando ali, ele vem jogando bem. Obviamente, o André já estaria liberado, mas eu não vejo ainda o André tomando a vaga do Cicinho. O Cicinho está num bom momento, o Cicinho, teoricamente, é o titular. Então, acredito que o Renato Paiva vai manter o Cicinho aqui.
Do lado esquerdo, que seria a dúvida, para mim, ele não vem com o Johan Chaves, não no início, ele deve entrar aqui improvisando o Rezende na lateral esquerda. O Chaves, se não me engano, ele voltou a treinar no domingo, na segunda-feira, então não acredito que tenha tido tempo suficiente para que o Paiva tenha sentido confiança e tenha colocado o Chaves, né? Então, ele vai improvisar, e a improvisação normal aqui seria ele colocar o Rezende, que já atuou. O Rezende vinha atuando como zagueiro na esquerda, então ele pode fazer aqui essa parte aqui na esquerda. E, eventualmente, se tiver que fazer alguma infiltração, nós temos 2 volantes, a gente vai ter o Tassiano e o Acevedo. Pode ser que ele faça algum revezamento aqui, eventualmente trocar de posição, o Rezende entrar mais para a volância, o Tassiano fazer às vezes de lateral esquerdo, indo até o fundo, né? Então, pode ser essa jogadinha aqui. Na volância, a gente teria Tassiano e Acevedo, certo? E o nosso meia, Cauli, jogando aqui. Lá na frente, seria o Kaique, que jogou bem a última partida, né? Fez um golaço aí, e o Everaldo, né? Então, não acredito em muita invenção aí do Paiva. Ele vai mexer só aonde ele tem que mexer mesmo, né? Ele vai mexer somente aí aonde é necessário, sem muita coisa aí. Beleza? Essa aí é a nossa escalação, Estado Esquadrão. Peço a você aqui, ó, que já deixou o like, deixou o joinha, ativou o sininho das notificações. Você concorda com essa escalação? Você concorda com a escalação do Palmeiras? Você tem alguma sugestão? Você acha que vai ser alguma coisa diferente? Diga aí. A gente está falando aqui do jogo, ó. Bahia aí, Palmeiras, hoje, quarta-feira, às 21h30, beleza? Então, vocês viram aí nossa escalação, a nossa opinião e o que a gente acha, inclusive também a opinião do Cabral Neto. O que você acha? Não se esqueça também, a enquete foi lançada na nossa comunidade, dá uma rodada aí no YouTube, você vai ver lá quem você acha que vai vencer o jogo. Vai dar Bahia, vai dar Palmeiras ou vai dar empate? A enquete está lançada, beleza? A gente vai se despedindo aqui, pedindo a você mais uma vez, ó, deixa o like, ativa o sininho das notificações e ajude a gente a chegar nos 4K aí, beleza, galera? Estado Esquadrão se despede, um abraço aí. Bora, Bahia! Fui, papá! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.